Fala pessoal, o GM Evandro aqui e hoje é dia de episódio novo da nossa série de speedrun do canal, onde eu vou subir no rating de 800 até 2.500 aqui nas partidas de 10 minutos. Estamos aí na faixa dos 1.200 e bora começar a nossa primeira partida de hoje. A ideia do desafio aqui, subindo o rating, é ir te mostrando o que os jogadores acabam cometendo de erros em cada faixa de rating, como que você pode ir subindo também. Então, em algum momento, eu vou acabar passando pelo rating que você tem hoje aqui no chess.com. E vamos lá, olha, eu tô jogando aqui uma Siciliana Taimanov, que é uma variante que faz parte do meu repertório de aberturas. Então, eu joguei a Taimanov por muitos e muitos anos. É uma variante que eu conheço bastante bem, tenho bastante experiência. E qual que é a ideia dessa variante? Quando eu jogo com E6, sem definir aonde vai o meu peão de D, eu quero levar esse meu bispo de F8 para uma casa mais ativa ainda, podendo ser B4, cravando o cavalo, ou até mesmo C5, já atacando o centro. Essa é uma característica da Taimanov, o bispo ele querer sair para essa casa mais ativa. Mas antes disso, eu preciso fazer alguns lances de desenvolvimento. Então, levar o cavalo para C6 e a dama para C7 faz parte dessa variante para controlar bem a casa E5, controlar algumas casas centrais. Bom, e agora ele tá pensando, meu adversário jogou aí... ele começou jogando normal, abriu a siciliana com D4, cavalo por D4, cavalo C3, mas agora vem esse lance que não faz muito sentido. Eu vou jogar A6, porque... Por que não faz sentido? Porque eu já jogaria o lance A6 de qualquer forma. E agora eu tô ganhando um tempo em cima do bispo. Se ele jogar bispo toma, peão toma, eu tenho o par de bispos já. Então, uma forma de você reagir aos lances do seu adversário na abertura é sempre comparar com a variante principal que você conhece. Então, por exemplo, aqui o que eu fiz? Basicamente foi uma comparação. Eu pensei, bom, existe a variante de bispo E2, onde contra bispo E2 eu jogo A6. Só que ele faz bispo B5, eu faço A6 ele volta, então eu ganhei um tempo inteiro. Então, olha, é como se eu estivesse jogando a mesma variante com um tempo de vantagem. Agora vamos ver como que eu uso esse meu tempo de vantagem, porque geralmente seria a vez das brancas nessa posição. O branco jogando aqui o lance bispo E3, por exemplo. Agora, como que eu posso aproveitar? Cavalo por D4 e bispo C5 já é uma opção, que meu bispo já fica muito ativo. E eu tenho bispo B4 também. Bispo B4 pressionando o peão G4. Vou jogar com bispo B4. Apesar de não estar o cavalo cravado, eu tenho a ameaça de ganhar o peão G4. Por isso eu levo meu bispo para cá. Ele tá numa posição bem ativa também. Bom, e aí meu adversário deu uma peça. E aí, tático para você? Como ganhar a peça? Joga o preto e ganha. Bom, aqui ele esqueceu que a diagonal ela tá aberta agora. E vem um bispo para C5 cravando a dama. E já era. Bye bye. Bye bye, dama. Aqui ele tomou um golpinho temático da variante. É bem o que eu tava falando. O bispo ele pode sair ainda para uma posição mais ativa. Então, diferente de outras posições, onde o branco joga bispo E2 e F4 e tá tudo bem com essa diagonal, na Taimanov é diferente. Ele não pode fazer isso com tanta facilidade assim. Ele precisa preparar um pouco mais o lance F4. Bom, e aqui já foi, né? Já foi. Olha, vai seguir jogando ainda com a dama menos. Sério mesmo? Então tá bom. Vamos lá, né? Vamos ter que jogar aí com a dama a mais. Vou jogar com H5. Minha ideia é levar o cavalo para G4, para ter ideia de cavalo F2. Olha, eu fiz um lance... É que eu tenho uma dama a mais, aí não tem muito pra onde correr, assim, né? Uma dama de diferença não vai ter o que fazer, mas, por exemplo, ele tem E5, a minha ideia era cavalo G4. Só que contra cavalo G4, ele tem cavalo E4. Ataca a dama e entra em D6. Então,
Não precisava de nada disso. Vou jogar cavalo G4. Agora ele vai ter esse cavalo E4, dama D4, ré F8, cavalo D6, ré F8. É, tá muito ganho ainda. A diferença material é enorme, só que vou ter que fazer alguns lances aqui para organizar a minha posição. Tem esse cavalo E4. Ah, se bem que cavalo E4, dama C2 já. Cavalo D6, ré F8. Não é, não tem pra onde correr mesmo. Ele dá um cheque, ré F8. O problema é que com o cavalo em D6, essas peças aqui não saem de jeito nenhum. Vou precisar de alguns tempos para consolidar. Mas enfim, ele vai dar o cheque, ré F8, o bispo tá atacado, vai jogar um bispo F3. E agora precisamos arrematar essa posição. Olha, ele jogou bispo F3 direto. Eu vou aproveitar para rocar, já que ele não jogou cavalo D6. Vamos rocar pequeno. E depois tentar tirar as minhas peças, ou com F6, ou até um D5 direto, pode ser também. Mas provavelmente jogando com F6. Bom, essa variante ela é interessante. Provavelmente eu vou jogar mais vezes ela aqui durante o speedrun. Inclusive, eu tô querendo definir algumas defesas, algumas aberturas para jogar por aqui. Se você tiver alguma sugestão de abertura, alguma defesa que você quer ver ao longo dessa série, deixa aqui nos comentários que eu quero escolher já esse repertório. Porque o que acontece? Com o repertório formado, você pode eu vou jogar D5 agora. Com o repertório formado, a cada episódio você pode ir aprendendo mais sobre aquela variante. Porque é interessante ter ali as suas aberturas, né? Uma coisa que eu sempre explico para os meus alunos no Chessflix é que quando você vai criar um repertório de aberturas, é interessante no primeiro momento você não ficar variando tanto as aberturas. Então escolhe ali algumas poucas para aprofundar nelas. Porque aí você vai se tornando um especialista naquelas variantes. Se você ficar jogando várias e várias aberturas, você acaba tendo apenas um conhecimento superficial de cada uma. E aí não tem tanta evolução assim. Tá? Então, eu quero criar esse repertório aqui do speedrun. Beleza? Deixa aí suas sugestões. Enquanto isso, foi mais uma torre embora. Ameaçamos mate. E acho que ele vai acabar levando mate. Talvez ele jogue H3 para não levar mate. Ele resolveu abandonar dessa vez. Beleza. Vamos fazer aquela revisão rápida da partida para a gente partir para a segunda partida da nossa série do episódio de hoje. Então, olha só, variante Time 9 da Siciliana, ele jogou esse bispo B5, que é aquilo, não é que o lance perde, mas ele perdeu um tempo inteiro, que é como se eu ficasse de brancas já. Então, agora eu jogo bispo B4. Segundo o computador, era melhor tomar em D4. Eu fiquei em dúvida entre esses dois lances, se eu jogava bispo B4 ou cavalo D4. Ele acha cavalo D4 mais preciso. E aí veio a capivarada, o F4. E ele perde a dama já. A partida aqui não tem muita análise já. Vamos partir para a próxima partida. A análise dessa... a análise dessa partida aqui não teve nada de análise, na verdade, né? Foi só... É que ele pendurou muito rápido a dama. Bom, vamos lá. Cavalo F3, bispo C4. D3. Jogando a italiana. E eu vou jogar a italiana de bispo G5.
Essa variante que eu já comentei algumas vezes aqui no canal, já fiz um ou dois vídeos falando um pouco sobre ela. Lá no Chessflix também eu fiz algumas aulas aprofundando já, mostrando os planos. É uma variante muito interessante de se jogar. Eu vou jogar agora com C3. E agora ele tem a escolha de voltar esse bispo para E7. Não, ele não quis voltar o bispo. Jogou torre E8. Uma B3 pode ser um lance. Até eu vou seguir só tirando as minhas peças. Vamos ver como que ele vai reagir. Ele jogou D6. Bom, o que que acontece? Qual que é a ideia de tirar esse bispo para G5 primeiro na italiana? Presta atenção aí que de repente você pode usar nas suas partidas isso. Porque agora ele nunca pode tirar a dama de D8. Na verdade, ele pode tirar ela para E7. Mas o detalhe é que ele não pode tirar a dama da defesa do cavalo. Porque se ele tirar a dama para D7, por exemplo, eu tomo em F6 e o roque dele tá tudo destruído já. Por exemplo, dama D7, bispo F6, G6, cavalo H4, entra um cavalo em F5 e eu tô quase dando mate já. Bom, agora, o que que acontece? Se ele jogar H6, eu vou manter a cravada. E aí ele vai ficar num dilema na posição, que é, joga o G5 ou não joga o G5? Porque se ele jogar G5, ele vai enfraquecer muito o roque dele. E se ele não jogar o G5, vai ficar essa cravada aqui infernizando a vida dele a partida toda. Então, é um lance bem interessante, ele cria vários problemas práticos pro adversário resolver. Então, vamos ver como que ele vai reagir nessa partida contra o bispo em G5. Porque muitas vezes, inclusive, se ele joga H6 e G5, tem os temas de sacrifícios. Esse é um sacrifício bem temático, o sacrifício do cavalo, quando chega o peão ali em G5. Bom, ele tá jogando de um jeito sólido, jogou com o bispo E6. Eu vou jogar agora com B4, ganhando espaço na ala da dama. Sim, por enquanto ele tá jogando perfeito aqui a partida. Tá desenvolvendo peça a todo momento. Agora eu vou jogar Rei H1, que é um lance útil em muitas posições. Às vezes esse cavalo pode sair, tem um F4, por exemplo. Ele tomou, vamos tomar em C4. E agora eu ia falar que ele pode tirar esse bispo daqui, porque eu tenho a opção de tomar já. Agora, esse D5 não tem uma cara boa. Porque eu posso, por exemplo, tomar em F6, dama toma e toma agora em D5. E aí já ganho material já. Bom, vamos lá, vamos tomar em F6. A vida não é tão simples assim. O cara consegue jogar D5 tão fácil assim nessa abertura. Bom, ele tomou de G, beleza. Agora ele já tem alguns problemas para resolver na posição. Porque, por exemplo, cavalo H4, cavalo F5, já é uma ameaça bem desagradável aqui para ele. Mas antes disso eu preciso resolver o problema do centro, que ele jogou esse D5. Eu posso tomar em B6, tomar e cavalo H4, talvez. Quando eu tomar, dama G4, Rei H8, cavalo F5, mas aí torre de G8, dama por E4. Tá melhor. O branco... eu falei essa variante aqui. Cavalo B6, toma, peão toma. Quer dizer, cavalo B6, toma, cavalo H4. Peão toma, dama G4. Rei H8, cavalo F5. Ameaça em mate, torre G8. Aí dama por E4. E tá melhor, o branco tem vantagem. Será que tem algo ainda melhor do que isso? Toma em B6, toma, cavalo H4, toma. Bom, vou lá, vou tomar em B6. Não vamos sofrer muito não aqui. Jogar cavalo H4. Que é essa a ideia. Aquilo que eu falei bem no início dessa partida, que o preto ele tem que tomar cuidados, que ele pode às vezes
ficar com o rock todo debilitado. Se acontece essa troca... Nossa, esse lance é muito ruim que ele fez. Porque agora eu jogo o cavalo F5 com ganho de tempo. Tô atacando a dama, ele tem que jogar dama F8 único pra não levar mate. E agora eu tomei em D6. Ah, levou mate. Mate em 2. Cheque, mate. Uma coisa que dá pra perceber, que eu até falei do último episódio e que aqui vai ficando claro já, é que nessa faixa dos 1.200 o pessoal já tem as aberturas que joga, isso dá pra perceber, né? Então, em toda partida que eu jogo aqui, o pessoal já sabe pra onde levar as peças, já. Só que aí a galera começa a enfrentar muita dificuldade na transição da abertura pro meio jogo. Então, passa ali os primeiros lances. Olha só, ele jogou tudo certo a abertura. Então, vamos colocar, os primeiros 10 lances da partida, ele jogou perfeito a posição. Saiu desenvolvendo as peças. Só que agora, depois das trocas, aí já entra o meio jogo. E é aqui que eu imagino que o pessoal aqui que assiste deve se identificar já, porque é o momento que a galera sente mais dificuldade. Essa transição da abertura para o meio jogo. E planos, o que fazer. E esse é o principal desafio aqui para quem está nessa faixa de rating. Então, como resolver isso? Conhecendo partidas, tendo referências de como jogar a posição no meio jogo. Bom, aqui ele cometeu esse erro, esse D5. Não dava para fazer isso ainda. Ele tinha que jogar um bispo A7, dama E7, dama E6, sai da cravada. E aí lá na frente, talvez ele consiga fazer um D5. É um lance que precisa de mais preparação. Do jeito que foi, eu tomei, cavalo H4. Aquele problema da casa F5. Bom, e aí ele ajudou. Tinha que jogar rei H8. Ou então tinha que jogar esse lance. Tinha que jogar D por E4. Porque aí se cheque, rei H8, ele vai ter um torre G8. Mas talvez eu tenha um cavalo F5 intermediário, que talvez seja ainda mais forte na posição. Mas aí dama E7, ele tomou mate. Então aqui falhou na tática, falhou na compreensão ali da posição também, com aquele D5 que ele acabou fazendo. Olha, e essa variante, pessoal, é uma variante bem interessante de se jogar. Se de repente você quer aprender mais sobre ela, ou a Taimanov, essas duas variantes que eu joguei aqui nesse início de episódio de hoje, lá dentro do Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, você pode aprofundar nessas aberturas. Por exemplo, no nosso acervo de aberturas, você tem ali cursos completos sobre as principais aberturas do xadrez, como por exemplo a Siciliana Taimanov, que é uma variante bem interessante de se jogar. Essa italiana com o bispo G5 também é uma italiana que faz parte aqui do repertório do Chessflix, aqui no acervo de aberturas. Tem as aulas sobre a abertura italiana. Então são dezenas de aberturas que você pode aprofundar. E tem até essa... Eu fiz uma aula recentemente na italiana de bispo G5, que foi uma aula ao vivo do Chessflix. Então aqui dentro do Chessflix tem as nossas aulas ao vivo e você tem a gravação de todas as aulas ao vivo também, né, separadas por temas. E de repente você quer entrar para o Chessflix e ter acesso a todo esse material, começar a aprofundar nessas aberturas, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo para entrar para a nossa lista de espera. E assim, quando for abrir uma nova turma ou surgir novas vagas, você vai ser avisado primeiro, podendo assim entrar para uma condição especial, beleza? Bom, vamos então voltar aqui para o desafio, voltar aqui para o nosso episódio de speedrun. Eu vou colocar aqui para jogar. Beleza, vamos lá. Ele começou com o cavalo C3 agora. Vai acabar transpondo. Olha só, vai virar uma siciliana de novo. Jogar agora com E6. Seguindo ali o padrão da Taimanov, só que ele não abriu a siciliana dessa vez. Ele jogou ali com bispo C4 e D3. Então ele tá jogando como se fosse uma abertura italiana.
Só que o bispo ele não fica bem colocado nessa posição. Olha só, você vê que o bispo ele não tem uma diagonal ativa, ele fica batendo ali no peão de E6. Então eu posso inclusive ir lá e já pegar esse bispo, jogando um cavalo A5, ficando com o par de bispos. Então esse seria o problema. Ó, esse lance também não é legal, que agora ele enfraquece muito a estrutura de peões. Então o problema de tentar jogar uma italiana contra uma siciliana é essa, que o bispo ele fica mal colocado. Quando que a italiana funciona bem? Quando o peão já está em E5, como aconteceu na última partida que eu joguei. Então ele jogou E5, eu vou lá, coloco o bispo em C4 e aí esse bispo fica ativo. Bom, ele jogou... Eu vou tomar aqui em B4. Cavalo F6. Eu tô querendo jogar ali com bispo E7, roque. E a ideia é poder abrir essa posição em algum momento. Sempre que você estiver jogando, você conseguir o par de bispos, você pode pensar em abrir linhas, em abrir a posição. E como que você vai fazer isso? Fazendo uma ruptura no centro. Então, quando você consegue romper ali no centro, vai abrir colunas e diagonais para suas peças. Então, a minha ideia é poder fazer isso. Mas no meio do caminho ele me deu um peão. Então, vamos tomar esse peão, jogando o cavalo por E4. Bispo toma E4. E peão a mais já. Deixa eu voltar esse bispo para D5 para não virar tema tático. Eu, inclusive, ameacei um tático. Ameacei aqui bispo C4. É. Quem explica isso daqui, né? O que eu fiz agora? Que eu falei, eu joguei bispo D5 e ameacei bispo C4. Aí ele jogou torre C1 e eu tirei a dama para D7. Sabe o que que acontece? Muitas vezes eu penso assim, bom, vou jogar bispo D5, ameacei bispo C4. Então é óbvio que ele vai tirar a torre, ele vai tirar essa torre dali. Então na minha cabeça eu já tô aqui, bom, ele vai tirar a torre, eu jogo dama D7 e sigo desenvolvendo, né? Daí ele vai e joga a torre de A para C1. Aí eu jogo dama D7 já. Na minha cabeça ele tirou a torre de F, né? Mas não, ele deixou a torre lá, então eu posso ganhar a qualidade aqui se eu quiser. E bom, eu vou buscar a qualidade, né? Vou jogar bispo C4. É que não é sempre que eu consigo adivinhar os lances aqui da galera, né? Nos últimos 2 episódios, eu até falei aqui pro pessoal que eu tava com medo, que eu tô acertando muito os lances, as capivaradas aqui do pessoal. Mas ó, não é sempre. Aqui, por exemplo, eu não acertei a capivarada. Notícia boa pra mim, né? Notícia boa que teve até algum comentário aqui que foi que, pô, o Evandro tá com medo de ser contaminado pelas capivaradas ali da galera. Mas ó, aqui não funcionou. Mas daqui a pouco eu começo a adivinhar os lances. É que tem lances, tem determinadas capivaradas que dá pra adivinhar que o cara vai fazer. Mas aqui, qualidade a mais, dama B5 para trocar as damas. Posição bem tranquila. Agora vamos converter essa vantagem, jogar um torre C4. Quero tomar o peão de B4. Dobrar as torres na coluna C. Invadir a sétima. Ele tem que defender aí esse peão de B4 com bispo D2, talvez. Jogar um bispo C3. Tentar criar ali uma espécie de uma fortaleza. Só que agora ele leva A5. E aí cai o peão de vez. Ele pode tentar indo um torre A1. Só que eu faço torre B8. Se tomar em A5 de torre. Olha, já simplificou, ajudou nas trocas. Eu tomo em C1, dama por B4 agora. Troca mais uma peça. Vamos ver se ele vai trocar. Ou se vai seguir jogando. Jogar um dama C2, talvez. Ele saiu trocando. Ó, aqui é um interessante esse momento. Cara, ele tá perdido. Tudo bem, tá perdido, mas
Quando você estiver jogando e tiver com material a menos, não faz esse tipo de lance, trocar as damas. Mantenha as damas, então tira a dama para C2. Tá perdido? Tá. Mas quando troca as damas, já não tem chance nenhuma já. Aqui ele pode abandonar. É a mesma coisa de abandonar a partida. Aqui ele abandonou. Agora, quando mantém as damas, apesar de estar perdido, ainda pode criar alguma ameaça. Pode ter alguma coisa, algum golpe. Então, a regra é a seguinte: você tem material a mais, você troca peça. Você tem material a menos, você não troca peça. Você vai tentar complicar a partida. É aquele momento que você vai pro tudo ou nada, você vai tentar criar complicações, buscar golpes táticos, né? Porque aquele foi parceiro demais, né? Vamos dar aquela revisão rápida na partida. Ele começou tirando as peças, tudo bem, mas não é uma forma tão boa assim de tirar as peças. Então, aquilo que eu estava falando das aberturas, quando você cria um repertório de aberturas, você vai vendo que para determinadas defesas existem formas melhores de tirar as peças. Então, contra a siciliana, tirar as peças como se fosse uma italiana não funciona assim tão bem, porque as peças ficam passivas. Fui lá atrás do bispo para pegar o par de bispos e de repente 8 lances se passaram, o preto já tá melhor já. Joguei bispo B7, D6, cavalo F6, bispo E3, bispo E7. Então assim, não caiu nada na posição dele, né? Ele não perdeu peça, não tá perdido, não tem nada desse tipo. Só que a minha posição ela é mais confortável por conta disso, desses bispos. E ela tem muito potencial quando a posição começar a abrir. Só que aqui ele já, capivarada, entregou um peão, eu tomei, peão a mais. E aí vai cair mais uma qualidade. Aqui já podia ter jogado bispo C4 direto, joguei esse dama D7. E agora bispo C4, fui lá buscar a qualidade. E aí ele tem qualidade a menos, qualidade inteira. E agora é aquele momento da simplificação. Por exemplo, ó, aqui que é aquilo que eu tava falando. Eu joguei A5 para tomar o peão de A5. Tudo bem, vai cair mais um peão. Mas qual seria um lance para seguir jogando a partida? Esse lance não é torre C1. Então pode ser qualquer outro lance. Tira a dama para D3, H4, H5. Tenta fazer algo, mas não troca a peça. Porque olha só, olha como que ele facilita a minha vida. Ele joga torre C1, eu troco. Eu jogo dama B4, ele troca. Então parece que é ele que tá querendo simplificar a partida. Mas é o contrário. Coloca essa regra nas suas partidas. Se você tem material a mais, você quer simplificar. Se tem material a menos, você não quer simplificar a partida de forma alguma. Fechado? Galera, então olha só, chegamos aí a 1259 de rating. Hoje teve algumas partidas mais longas aqui nesse nosso episódio, mas seguimos aí nesse formato com mais partidas, mais explicações. Eu venho acompanhando aqui os comentários de vocês, vendo que vocês estão curtindo esse novo formato, curtindo que eu libere vídeos todos os dias também, então eu vou esforçar ao máximo aqui para continuar nessa pegada e manter esse formato para vocês. Fechado, galera? Bom, então é isso, vamos chegando ao final desse vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo, que ele ajuda bastante o canal. Deixa aí nos comentários o que você achou e a gente se vê no nosso próximo episódio, nosso próximo vídeo aqui do canal.